Dá um tempinho aí para os irmãos chegarem. A gente já vai começar o nosso estudo. Esperar os irmãos entrarem para a gente começar o estudo que nós vemos fazendo aqui na igreja. Bom, então vamos dar início ao nosso estudo, nossos estudos de quinta-feira. Como os irmãos que estão acompanhando a gente, têm acompanhado a gente aqui na igreja, sabem, nós iniciamos uma sequência de estudo cujo nome é uma série de estudo cujo nome é Os Vocábulos de Deus. Então, o que é que a gente faz nesse nosso estudo? A gente basicamente seleciona alguns termos da Bíblia, algumas palavras da Bíblia, e nós estudamos ela dentro do contexto da própria Escritura. Então, a gente já viu várias palavras. Nós iniciamos falando sobre revelação, os modos de revelação. A gente falou sobre revelação geral, sobre revelação especial. Nós falamos sobre as Escrituras, nós falamos sobre o Senhor, mais precisamente sobre a Trindade. E agora nós estamos falando sobre o mundo. E ocorreu que esse estudo que eu ia passar sobre o mundo, conforme a Bíblia mostra como é o mundo, como é que nós deveríamos ver o mundo, ocorreu dele coincidir com um assunto chamado cosmovisão. E isso a gente já vem tratando desde as duas últimas aulas sobre cosmovisão. E na realidade, irmãos, cosmovisão, ela trata de uma história. E essa história é formada por quatro bases, basicamente: criação, queda, redenção e consumação. Só para os irmãos entenderem um pouco aí sobre do que se trata a redenção, ou melhor dizendo, a cosmovisão. Cosmovisão, irmãos, são os pressupostos, os valores, as crenças que afetam a nossa interpretação da realidade. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos e nós vamos dar algum parecer, ele nunca é feito de maneira neutra. Ele sempre é feito com base em valores, em crenças que todo ser humano tem. Então, nenhum ser humano ele é neutro na sua interpretação da realidade. E a cosmovisão cristã, ela tem como base
esses 4 fundamentos: criação, queda, redenção e consumação. E essa história você consegue perceber claramente ao longo de toda a Bíblia. Amém? E além disso, não se trata de uma história qualquer. Essa cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação, ela é a nossa história e a história do mundo inteiro. Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre criação e queda, e hoje, se assim Deus nos abençoar, nós vamos falar sobre a redenção do Senhor. Então vamos orar que o Senhor nos abençoe no nosso estudo. Querido Deus, hoje nós estamos aqui novamente estudando a Tua Santa Palavra. Pedimos graça, Senhor, nesse momento para falarmos sobre esse tão espetacular que é a Tua redenção, Senhor. Peço a Ti graça e me coloco aqui diante do Teu Espírito, pedindo graça, Senhor, para poder ensinar com fidelidade a Tua Santa Palavra, a Tua Santa Verdade, aqui para os meus irmãos que estão nos acompanhando. É isso que eu oro, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje a gente vai falar sobre redenção. Eu não sei se talvez eu me estenda um pouquinho o nosso estudo de hoje, mas como os irmãos estão em casa, estão no conforto de casa, acredito que os irmãos não vão se incomodar de se estender um pouco. Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é redenção. Essa palavra é uma palavra que já vem desde o Antigo Testamento, uma palavra já bem antiga, um conceito bem antigo, que é justamente a ideia de comprar os direitos de alguém. Então, esse termo, já desde do Antigo Testamento, desde a época do Êxodo, ou talvez até bem antes, ele tratava justamente, especificamente, a ideia de comprar a liberdade de um escravo mediante o pagamento de um determinado preço. Amém? Então, se a Bíblia fala que nós somos redimidos, essa palavra a gente vai usar muito ao longo do nosso estudo, isso significa, se a nossa condição agora é de redimidos, isso significa que a nossa condição anterior era de escravidão. Mas não somente a nossa, mas da criação inteira. Então, o preço que foi pago pela nossa redenção foi justamente o sangue de Cristo, derramado numa morte violenta na cruz do Calvário. Então, em outras palavras, redenção é o resgate daquilo que estava em cativeiro, é a libertação do que estava preso. Então, tendo esse breve conceito em mente, eu gostaria de analisar com vocês essa noite 2 textos. E esses textos vão nos servir de base para o nosso estudo de hoje. Então, o primeiro deles é da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20. Eu gostaria que você abrisse comigo. Vamos lá. Vamos ler um pouco a palavra de Deus. Olha só, algo bem interessante. Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 20. Irmãos, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o estudo de hoje, vocês podem colocar nos comentários aqui se alguma pergunta, que depois, assim, se Deus assim o permitir, eu vou estar respondendo. Amém? Então, olha só que interessante que o texto vai falar. Aqui, ele diz assim, a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes.
Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, irmãos, aqui, nesse texto, mostra Cristo como cabeça, ou seja, aquele que tem o primeiro lugar, tanto da criação, quanto da redenção. Isso porque ele tem o primeiro lugar em ambos, isso porque os dois, criação, redenção, tudo isso está ligado. Porque o que é redenção? Redenção é o resgate daquilo que estava em prisão, que no caso somos nós e a própria criação. E a gente pode perceber esse paralelo aqui, essa ligação, se a gente observar paralelos nesse texto que a gente acabou de ler, como por exemplo, no verso 15, ele é descrito como o primogênito da criação, e no verso 18 ele é descrito como o primogênito dentre os mortos. Ou seja, é ele quem sustenta tudo e ao mesmo tempo reconcilia tudo. Então, de certo modo, Cristo faz com que todas as coisas sejam dele duas vezes. Primeiro, porque ele criou todas as coisas. E segundo, porque ele comprou todas as coisas. Amém? O segundo texto que eu gostaria de analisar com vocês, você pode voltar um pouquinho, é Mateus capítulo 5. Já Mateus capítulo 5. Olha só que interessante. Vamos ler aqui do verso 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só que interessante. O Senhor aqui ele vai usar duas analogias. A primeira é a analogia do sal, dizendo o sal ele era usado justamente para salgar a carne, e também ele era usado como algo para preservar. Ele preservava a carne de podridão. Como naquela época não existia freezer, então eles utilizavam o sal como um conservante. E então a gente vai ver que a nossa tarefa ela é semelhante a isso. A segunda analogia é a respeito da luz do mundo. Ou seja, a luz deveria ser posta num local de destaque para que todos vejam ela iluminando. Então, isso indica, essas duas analogias indicam que o nosso testemunho deve ser visível para que Deus seja glorificado pelos homens. Então, irmãos, esses dois textos aqui que a gente analisou, eles vão servir de base para o nosso estudo de hoje. Amém? Então, aqui eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa. Que redenção, ela é um assunto que está presente em qualquer atividade humana. Mesmo que não reconheçam. O que eu quero falar com isso? Redenção não é um termo que a gente costuma muito usar. Não é um termo que a gente tem o costume, não é um termo comum até mesmo hoje. Apesar da gente falar muitas vezes sobre a obra redentora de Cristo, ou Cristo é o meu redentor. Embora a gente saiba disso, mas não é um termo que a gente tem com frequência falar. Mas só que toda atividade humana ela tem
essa realidade da redenção. Todo ser humano fala e anseia por redenção todo o tempo. Alguns sabem que vivem num mundo estragado, num mundo caído, amém? Que esse mundo precisa de solução. E aqui eu gostaria de trazer alguns exemplos para vocês, que para você entender o que é que eu estou falando. Quando a gente fala sobre redenção, eu vou botar redenção aqui como sinônimo de solução, só para ficar fácil o exemplo. Todos nós temos um conceito de mundo perfeito. Amém? Todos nós imaginamos como é que seja um mundo perfeito. Mas, ao mesmo tempo que nós imaginamos esse conceito de mundo perfeito, nós também sabemos que esse mundo é cheio de imperfeições. Então, o que acontece? Nós buscamos soluções, nós buscamos resolver esses problemas. E isso que é o equivalente à criação, queda e redenção. Geralmente nós pensamos nessas categorias. Um outro exemplo que eu gostaria aqui, que você imaginasse no campo da publicidade. Então, um publicitário, ele tenta descobrir os anseios mais profundos do ser humano, a fim de justamente que eles possam adquirir aquilo que eles têm para oferecer. Por exemplo, coisas como segurança, conforto, alegria. Mas só que preste atenção, tudo isso aqui são aspectos de redenção. Então, digamos que uma campanha publicitária ofereça para você segurança. Segurança, com certeza, é algo que todos nós precisamos. Então, o que é que acontece? Nós vamos buscar a solução contra os males desse mundo nesse produto que foi ofertado. Ou a gente vai buscar a redenção dos males desse mundo nesse produto que foi ofertado. Amém? Outro, quando oferece, por exemplo, conforto e alegria. Amém? Que justamente eles estão provendo uma solução para um mundo estressante, cheio de angústia. Outro exemplo aqui, que eu gostaria que você pensasse em termos de redenção, em termos de solução, no mundo do cinema. Quase todas as histórias seguem esse enredo. Criação, queda, redenção. Quase todas as histórias, quase todos os filmes têm esse conceito de criação, queda e redenção. Para você entender, se você observar nos filmes, você vai perceber que o personagem ele começa num ambiente legal até, de repente surge um problema com esse personagem, uma situação grave com esse personagem. Então o que é que acontece? Ele vai em busca de uma solução, ele vai em busca de resolver esse problema. Amém? E conseguindo, por fim, solucioná-lo. Então, esse enredo de criação, queda e redenção está presente em tudo o que é canto. E esses foram só alguns exemplos que eu gostaria de ter destacado com vocês. Mas, dentro desses contextos que a gente viu aqui, a redenção é a área que fica mais longe da verdade de Deus. Isso porque quando as pessoas tratam de redenção, buscam redenção, elas buscam em qualquer lugar, menos aonde deveriam buscar. E é por essa razão que elas se encontram distante de uma verdadeira solução. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não conhecem nada de Bíblia, mas até tem pontos em comum com a gente, como por exemplo, sobre a criação. Alguns concordam que temos que trabalhar para desenvolver esse mundo, temos que trabalhar pelo bem do próximo. Tudo isso você encontra quando você estuda sobre a doutrina da criação. Às vezes, até concordam em alguns pontos sobre a doutrina da queda. Alguns entendem que nós não vivemos num mundo que seja 100% legal. Alguns entendem, sabem que o homem é mau, o homem é egoísta. Mas só que onde é que erram feio? Justamente quando propõe a solução. O erro está justamente na proposta da solução. Por quê? Porque
Por que eu falo isso? Porque toda proposta parte de um conceito humanista, parte do próprio ser humano. Amém? Toda solução que se oferece parte do próprio ser humano. Então eles podem até pensar igual a gente, que professamos uma fé cristã, pode até pensar igual no que diz respeito à criação e queda. Mas quando o assunto é a redenção, isso erram muito feio. Por quê? Porque a redenção, irmãos, é a área em que mais precisamos da revelação especial de Deus, para que a gente possa entender ela. Revelação especial, conforme a gente já estudou aqui, nas aulas anteriores, ela se encontra justamente nas Escrituras. Então, tendo essa introdução como base aqui, que eu fiz agora com vocês, então como é que a gente pode entender redenção à luz da Bíblia? Amém? Como é que nós devemos nos comportar como redimidos aqui nesse mundo? Como é que é ter uma cosmovisão de alguém que foi redimido, salvo por Cristo, santificado pelo Espírito e agora tem de viver nesse mundo aqui, com uma pessoa remida? Então, a minha intenção essa noite aqui com vocês é trabalhar essas questões aqui destacando 4 pontos. O primeiro deles que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a abrangência bíblica da redenção. Na aula passada que nós tratamos sobre queda, a gente viu que a queda ela afetou o ser humano e a criação. Amém? Romanos capítulo 8, versos 18 a 22. Então, se a queda ela afetou tudo, ou seja, se a queda ela é abrangente, isso significa que a redenção também precisa ser abrangente. Nesse sentido, ela afeta o ser humano na sua inteireza, ou seja, corpo e alma, o homem por completo, e ela afeta também a criação, que é o local de habitação do ser humano. Em outras palavras, nós vivemos num mundo cheio de desastres naturais, um mundo em decadência, mas Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas. Tanto o ser humano, quanto o seu habitat, o seu lugar de habitação. E esse ponto de restauração, ele pode ser percebido das Escrituras. Olha só, ela começa descrevendo um Deus que criou céus e terras, e termina descrevendo um Deus que criou novos céus e nova terra. Então Jesus morreu para nos salvar, para nos resgatar e resgatar o ambiente onde nós viveremos, o ambiente onde nós vivemos e viveremos futuramente. E talvez seja esse um conceito de redenção que a gente tenha perdido de vista. Mas também aqui, irmãos, eu gostaria de fazer algumas correções de alguns conceitos evangélicos quando a gente trata sobre esse assunto, quando a gente trata sobre salvação, sobre redenção. O primeiro conceito equivocado é a ideia de que a redenção de Cristo afeta apenas a alma. Quando é que a gente percebe isso? É que quando a gente diz para as pessoas que elas precisam entregar suas almas a Jesus. Mas o corpo fica como sendo do diabo, por assim falar. Então, por isso que a pessoa, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, mas então ela vai dizer o quê? Que o que importa é que eu entreguei a minha alma para Jesus, que Deus ele quer meu coração, então não importa aquilo que eu faça com o meu corpo, não interessa se eu entregue ele para a prostituição, para a imoralidade. Então, tem esse conceito dividido ainda. Mas olha só que interessante. O conceito de redenção na Bíblia é da alma e do corpo. Por que da alma e do corpo? Porque o corpo faz parte de quem nós somos. Pense por um instante sobre a morte. Morte no conceito bíblico. O que é a morte num conceito bíblico? A morte é a separação de nós mesmos.
Por que eu falo isso? É a separação, morte é a separação da alma do corpo. Amém? Mas essa separação, ela não é normal. Essa separação, ela é uma maldição. A morte é uma maldição. O certo, quando Deus criou o homem, o certo é que ambos, corpo e alma, vivam juntos. Amém? Não separados. Pois o que é ressurreição? Ressurreição, irmãos, é quando a nossa alma e o nosso corpo vão se unir novamente. Jesus, ele deu exemplo disso. Jesus, ele ressuscitou de corpo e alma. Então, futuramente, Jesus, ele vai restaurar não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo e o local da nossa habitação. Porque se nós vamos ter um corpo físico, isso significa também que nós vamos precisar de um lugar físico para nós habitarmos. Amém? Então, uma questão interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando Jesus esteve entre os homens aqui na sua primeira vinda, ele deu uma espécie de trailer sobre o que será a redenção no futuro. Como ele nos mostrou isso? Quando Cristo ele fazia milagres, ele estava mostrando que ele conseguia suspender por um momento os efeitos da maldição da queda. Amém? Então, quando ele solucionava questões como a fome, doenças, desastres naturais, mortes, ele estava mostrando que ele conseguia reverter os efeitos da queda por um momento. E é isso que ele vai fazer de uma maneira definitiva no futuro. Amém? Então esse aqui é o primeiro conceito equivocado que eu queria tratar com vocês. Que redenção não afeta somente a alma, mas também a alma e o corpo. O segundo conceito equivocado é a ideia de que redenção é que Deus vai fazer tudo do zero. Esse conceito, irmãos, ele nasce de uma leitura equivocada de 2 Pedro, lá onde fala que esse mundo está reservado para o fogo, que dá a ideia de que Jesus vai chegar e tacar fogo em tudo e fazer tudo do zero. Mas o que a gente perde de vista é que no contexto da carta de 2 Pedro, a leitura, o significado de fogo lá, nesse contexto, tem o sentido purificador. Amém? Então, e além disso, para a gente entender que Deus não vai fazer tudo do zero, redenção na Bíblia, dentro desse contexto, quando trata da criação, ela traz uma ideia de recriação. Vamos lá para Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Olha só. João ele vai falar bem no verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Amém? Então ele fala novo céu e nova terra. Essa palavrinha aqui, irmão, para novo aqui, no original, no grego do Novo Testamento, não significa algo que antes era inexistente e agora passou a existir, não. Mas significa algo renovado. Amém? Ou seja, Deus ele vai pegar essa criação, porque essa criação continua sendo dele, e vai renovar ela. Amém? Então, por que não é certo nós temos uma visão de que redenção é Deus fazer tudo do zero? Porque isso nos mostraria pelo menos duas coisas. Primeiro, que ele não consegue recuperar aquilo que foi estragado. Segundo, que nós nunca conheceremos ele como redentor, mas sim somente como criador de novo. Então, a redenção é Deus pegar aquilo que é irreparável e torná-lo em paraíso novamente. Amém? Ou seja, tem uma continuidade. Certo? Tem uma continuidade. Não vai ser tudo do zero.
Vou dar aqui 2 exemplos bíblicos aqui, como ilustração. Tá? Pensa na árvore da vida. Amém? Ela aparece no princípio junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde é que ela vai aparecer novamente? Lá no final da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, nos novos céus e nova terra, dando novamente a ideia de continuidade. Outro texto sobre 1 Coríntios capítulo 15, que é quando Paulo fala da ressurreição do corpo. Lá diz que o corpo mortal, nosso corpo mortal, ele é semeado e é colhido como um corpo imortal. Novamente, presente o conceito de continuidade. A ideia é de que Deus consegue fazer que aquilo que estava estragado seja colhido perfeito novamente lá na frente. Amém? Então qual é o ponto em questão aqui? É que Jesus consegue restaurar o que o pecado destruiu. Mas isso não significa que redenção é uma volta no relógio histórico. O que isso quer dizer? Não significa que a gente vai voltar lá para o início, ou voltar ao ponto inicial. Na narrativa bíblica existe um aspecto de desenvolvimento. Então, quando Cristo resgatar aquilo que foi perdido, de fato, essa redenção avançará as coisas para um estágio que nem Adão e Eva experimentaram no tempo perfeito antes deles caírem. Para que você entenda o que eu estou falando, quem já teve a oportunidade de ler toda a Bíblia, consegue perceber uma coisa. A história bíblica, ela começa onde? Num jardim e termina onde? Numa cidade. Uma cidade não feita por nós, e nem desenvolvida por nós, conforme era na criação, mas feita por Deus, desenvolvida por Deus, cultivada por Deus. E isso é um sinal de desenvolvimento. Amém? E por que Jesus consegue fazer isso? Porque Ele é o cumpridor dos 3 mandatos que nós estudamos aqui, dos 3 mandatos da criação. Amém? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Ou seja, é Ele quem cumpre, o verdadeiro cumpridor do mandato espiritual. É Ele quem tem um relacionamento perfeito com o seu Pai e cumpre perfeitamente a sua vontade. E com isso Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. É Ele também quem cumpre verdadeiramente o mandato social, dando sua vida pelo seu povo, pelos seus amigos. E com isso Ele também restaura o nosso relacionamento com o próximo. E é Ele também que é o cumpridor perfeito do mandato cultural. Aquela ideia de dominar a criação. Amém? Olha só, leia, vamos lá, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, vamos lá, rapidinho. Do verso 5 até o verso 9, Hebreus 2, 5 a 9. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Aqui o autor de Hebreus, ele cita o Salmo 8. E aplica o Salmo 8 a Cristo Jesus.
Mas o que é interessante, Salmo 8, o salmista está falando do homem. Amém? E ele aplica a Cristo como aquele que é o homem perfeito. É Ele quem restaurou e vai restaurar todas as coisas ainda. O domínio sobre todas as coisas. Nós ainda não vemos esse domínio, conforme o verso 8 do capítulo 2 de Hebreus fala. Nós ainda não vemos esse domínio. Mas nós aguardamos ele. Então a gente percebe que redenção é muito abrangente daquilo que a gente está acostumado. Amém? Então esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui é sobre a proposta de reforma. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente usa um tipo de linguajar meio questionável. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, a gente diz que nós fomos redimidos por Cristo, amém? E agora nós temos que chegar na sociedade e transformar o país. Esse tipo de linguajar triunfalista e cativante, ele atrai muitos jovens com aquela ideia de que eu posso todas as coisas em Cristo. Mas, no entanto, irmão, embora essa ideia da gente se engajar na sociedade, fazendo algo para contribuir com ela, algo que seja bom para contribuir com ela, embora isso seja positivo, no entanto, a nossa expectativa muitas vezes é fantasiosa e exagerada. E confunde a nossa cabeça achando que essa é a nossa missão. Amém? Então, de fato, a gente pode direcionar a cultura para a glória de Deus, de uma maneira que os efeitos do pecado não sejam tão evidentes. Mas ninguém tem condições de fazer gigantescas, grandes transformações. E aqui eu gostaria que você parasse para pensar que nenhum de nós vai conseguir redimir a cultura ou a sociedade com os nossos feitos. Eu tenho pelo menos aqui duas razões para falar isso. A primeira é que redenção é um ato divino, não é um ato humano, não é a igreja em nome de Jesus que faz. Veja, o que nós somos? Sal da terra, amém? E para que serve o sal? O sal ele retarda o apodrecimento. Mas o sal ele não consegue fazer com que carne podre se torne carne boa. Amém? Então, em outras palavras, as nossas influências retardam a decadência moral numa escala menor, mas ela não promove uma transformação em escala cósmica, escala onde afete toda a criação, todo o mundo. Amém? Por essa razão que redenção, irmãos, é um ato de Deus. Somente Ele consegue pegar um vale de ossos secos e transformá-lo num belo e grande exército. Eu posso afirmar, mas e texto como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, lá que fala, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, o que dá a impressão aqui é que esse texto fala que a nossa influência é salvadora. Mas se você ler no verso 16, você vai perceber lá que o texto não fala de salvação. Porque logo depois Paulo vai falar, como é que sabes, ó marido, que salvará a tua mulher? Ou como é que sabe, mulher, que salvará o teu marido? Então essa expressão aqui, santificado, santo, significa separar o ambiente de influências negativas. Seja em relação ao marido, seja em relação aos filhos. Então trata-se de um efeito purificador no lar que pode resultar em salvação. Não que vai acontecer. Não se sabe. Amém? A segunda razão é que redenção nunca retrocede. Preste bem atenção, redenção nunca retrocede. Nunca volta atrás. Então a minha influência ela não pode ser redentora. Por quê? Porque ela pode ser revertida.
ela pode ser anulada. Coisa que não acontece com a redenção. Vou dar um exemplo. Imagine que você trabalha numa empresa. Você seja funcionário de uma empresa, de algum setor público, seja onde for. Você entrou para trabalhar e você tem uma visão de que quer, vamos botar assim, redimir aquele setor. Você quer acabar com as ilegalidades, quer solucionar todos os problemas. E você até consegue fazer isso. Mas você sai, entra outro no seu lugar e vai tudo pelo ralo. Volta tudo de novo. Então, qualquer influência na nossa sociedade, ela tem uma duração limitada. Mas a redenção de Deus, ela nunca volta atrás. Porque, como diz Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, digamos assim, já que a redenção nunca retrocede, nunca volta atrás, como às vezes a gente sente como se nós fôssemos menos crentes? Às vezes a gente tem essa impressão, parece que hoje eu acordei, parece que eu não estou tão crente assim. Mas olha uma palavra de consolo das Escrituras. Ela diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Às vezes, nós tropeçamos, mas isso não significa que nós estamos menos remidos do que antes, menos salvos do que antes. Às vezes a gente pensa, hoje eu estou 75% salvo. Estou caminhando para 90%. Então eu faço uma bobagem, cair para 50%. Mas não é assim. Quando Deus ele nos redime, quando Deus ele nos salva, Ele faz isso de uma maneira certa e uma maneira progressiva. Amém? Então, o que eu proponho aqui é um outro linguajar. Um linguajar, a gente pode falar de reforma. Por que a gente pode falar de reforma? Porque reforma, ela nunca é para sempre. Ela não tem um efeito duradouro, ela dura por um tempo. Então, entra-se em decadência de novo, então temos de reformar de novo. Um exemplo disso, quem é pai vai me entender, é na criação de filhos. Você sabe que às vezes você chega com seu filho, fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes e parece que ele não ouve. Então você vai lá e tem que repetir de novo. Por quê? Porque a gente vive num mundo que tende a essa decadência. Amém? Por isso que a gente tem que promover constantemente reformas, mudanças. Então o ponto em questão aqui, irmãos, é que a nossa atuação do mundo, no mundo que é necessária, não substitui o que Deus faz. É somente Ele quem promove redenção, de um modo certo, progressivo e triunfante. Somente Ele. Meu terceiro ponto, caminhando agora para o terceiro ponto, é sobre a nossa postura em relação à cultura que nos cerca. Preste bem atenção no que eu quero falar aqui. Já que a gente não pode redimir, nós não podemos redimir, qual deve ser a nossa postura na sociedade em relação à cultura? Nós devemos ter uma postura crítica. E aqui eu quero que você entenda, quando eu falo crítica, deve ser uma postura com discernimento. Nós não devemos ser muito crédulos. Quando falo muito crédulos, é no sentido não devemos beber de tudo. E nem também muito céticos em relação à cultura, falando que tudo é do diabo, tudo é do mal. Não. Por quê? Porque se nesse mundo, as belezas desse mundo, as belezas da criação de Deus, quando eu falei das estruturas, a beleza da criação, estão misturadas com a feiura da queda, a gente tem que aprender a discernir
Vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos lá, Atos 16. Atos capítulo 16. Perdão, Atos capítulo 17, versos 16. Ele diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Lá Paulo estava em Atenas, como eu te leu no texto aqui, e ele ficou revoltado com a idolatria da cidade. E Atenas era uma cidade muito bonita. E ele, com certeza, ele deve ter visto a beleza arquitetônica da cidade de Atenas. Se fosse a gente, por exemplo, a gente chegaria com Paulo e falaria assim: mas Paulo, tu não vai tirar nenhuma foto para postar nas redes sociais? Mas só que Paulo, diante de toda essa beleza, ele conseguiu enxergar a idolatria naquela cidade. E Paulo não era um sem cultura. De todos os apóstolos, ele era o que era o mais culto. Ele sabia como apreciar a cultura. A prova disso é que ele faz a citação de poetas pagãos em seus escritos. Ele sabia como apreciar cultura. Mas qual é o ponto em questão? É que o seu alarme nunca estava desligado. O seu alerta nunca estava desligado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode apreciar as coisas boas da cultura, hein? Mas ao mesmo tempo identificar o pecado nela. De modo que a gente não beba tudo de maneira crédula e nem tampouco a gente despreze tudo com uma mentalidade sendo que tudo é do diabo. Então, um exemplo, músicas que a gente chama músicas seculares. A gente pode ouvir, mas também a gente observa os aspectos bons, mas também a gente consegue identificar conceitos que estão contrários à nossa fé. Amém? Então, irmãos, quando a gente tem uma postura crítica, na verdade, nós não estamos tendo uma postura pessimista, nem uma postura otimista ou utópica, que foge da uma postura fantasiosa, por assim falar. Mas o que nós estamos tendo é uma postura realista. A gente consegue perceber a beleza e verdade no mundo criado por Deus, mas em meio a muita coisa que anda num caminho mau. Então essa deveria ser a nossa postura em relação a esse mundo. Não pense que nós vamos transformar o Brasil, ou a gente vai fazer desse país uma nação que se rende ao Senhor. Não que o Senhor não possa fazer isso, Ele pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o ponto é que Deus não nos deu essa tarefa. Em momento nenhum você vai encontrar nas Escrituras dizendo que o nosso papel, ou que Deus diz que o nosso papel é transformar esse mundo em novos céus e nova terra. Você não vai encontrar isso. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente trabalha muito, participa muito, mas a gente espera pouco, pelo menos aqui nessa vida. Então isso quer dizer que a gente tem uma postura equilibrada. Ou seja, nós não somos separatistas, ou seja, a gente não nos separa do mundo que nos cerca, nos isolando, porque Jesus ele nos tirou do mundo, mas nós ainda estamos no mundo. Quando ele fala que nos tirou do mundo, mundo aqui é no conceito do seu sistema,
que se opõe a Ele. Mas Ele ainda nos deixou no mundo físico, que é a nossa habitação. Amém? Nós ainda estamos no mundo. Por quê? Porque Ele quer que a gente se envolva com esse mundo. Ele quer que a gente se envolva com a criação. Isso significa que nós vamos sofrer? Lógico. Ele mesmo disse que no mundo nós vamos ter aflições. Mas também a gente não se separa dele. Até porque a gente vive nesse mundo. Amém? Não tem como a gente se esquivar dele. E é aqui que Deus quer que a gente dê testemunho. Outro ponto também é que nós não somos também ativistas. A gente não acha que a gente vai mudar tudo ao nosso redor com aquilo que a gente faz. E há texto nas Escrituras que nos ensinam que a gente pode se envolver ativamente na nossa sociedade, a gente pode se envolver ativamente no nosso meio, mas sem que isso promova mudanças radicais. Um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é sobre o povo de Israel. Lá eles foram, se você conhece um pouco da história do Antigo Testamento, eles foram para o Antigo Testamento, eles foram para a Babilônia, exilados por Deus por terem pecado contra Ele, mas eles queriam voltar. Mas esse cativeiro ia durar 70 anos. Então o que é que eles deveriam fazer até lá? Jeremias ele vai falar que eles deveriam construir casas, fazer as suas plantações, promover o bem-estar da sociedade. Por quê? Porque a prosperidade da cidade seria deles também. Mas fica uma questão. A Babilônia toda se converteu? Pelo menos não há relatos bíblicos disso. E a gente não sabe nem se Nabucodonosor se converteu de verdade. Então, a gente pode se envolver de fato com o mundo criado, com a sociedade, com as áreas do conhecimento humano. Mas a gente não pode ser fantasioso de que a gente vai fazer esse mundo um mundo melhor. Lembre-se, redenção é uma tarefa, é o papel divino. Então, qual é a razão de nós fazermos tudo isso? Qual é a razão de nos envolvermos ainda com todas as coisas? Mateus capítulo 5, verso 16. Testemunhos. Nós fazemos todas as coisas para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Essa é a grande razão da igreja estar no mundo. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um testemunho que produziu frutos, mas não como a gente gostaria. Pense, por exemplo, em Daniel. Da sua juventude até a sua velhice, ele foi um homem íntegro. Dava testemunho constante. Mas a gente não vê muitas conversões ou mudanças significativas na Babilônia. Pelo contrário, parece até que ele não produziu nada. Mas ele produziu. Qual foi o seu testemunho? É que ele foi para a cova dos leões com o Senhor dos leões. Mesmo se isso não promovesse mudanças no império. Então, irmãos, ainda que a nossa postura aqui nesse mundo não resulte em grandes mudanças ao nosso redor, mudanças significativas, grandes conversões ou conversões em massa, contudo, ela sempre será um testemunho. Amém? Ela sempre será um testemunho. Então a nossa postura em relação à cultura é uma postura de testemunho, ainda que não produza grandes e significativos resultados. Mas nós permanecemos testemunhando nesse mundo. E o meu quarto e último ponto é sobre uma renovação progressiva. Se a nossa postura é de discernimento e testemunho, o que isso significa?
que pelo menos duas coisas. Primeiro, que nós temos que ter uma atitude de santificação, algo interno, antes do que consagração, algo externo. E aqui entra a questão do linguajar que a gente usa, a ideia de consagrar, que é um conceito do Antigo Testamento. Consagração tratava-se de uma lição física para ensinar uma realidade espiritual. Por exemplo, um objeto do templo era consagrado para o uso do templo. Amém? Mas não significava que aquele objeto tinha algum tipo de poder sobrenatural. Não. Significava que aquilo ia ser separado para um uso específico. Bem? Então, o que isso representava? Isso significava que aquilo que Deus iria fazer com o seu povo no futuro. Então, qual é a aplicação, qual é o conceito do Novo Testamento de consagração? A linguagem do Novo Testamento é santificação. Ou seja, nós somos um povo separado da sujeira do pecado para sermos dedicados à obra de Cristo. Um exemplo, não que a gente não possa usar a palavra consagração, não estou falando isso. Mas um exemplo aqui que eu gostaria de destacar com vocês é quando alguém abre um negócio. Certo? Então o que é que ele faz? Vai lá, chama um pastor para abençoar o estabelecimento, faz um culto até. Ele acha que aquele rito vai abençoar o seu negócio. Então, quando ele consagrar, então pronto, consagrou, o pastor levantou as mãos, orou aqui, pronto, está abençoado. Agora o negócio vai prosperar. Não estou falando que fazer culto em ações de graças a Deus seja errado, não estou falando isso. Mas que a gente entenda que santificação, irmãos, não é um rito, mas é uma mudança que ela é de dentro para fora. Então, quem Deus abençoa, Deus abençoa, quem abençoa é Deus. Por meio de uma postura santificada nossa. Não por meio de um rito. Isso aí você pode também perceber, por exemplo, quando você compra um carro, você é crente e fala assim, esse carro agora eu vou consagrar ao Senhor. Aí chama lá o pastor para orar em cima dele. Pronto, esse carro agora vai ser para a obra. Mas isso aí não é um conceito que as Escrituras nos trazem. Amém? Então a gente tem que ter uma postura de santificação. É algo que vem de dentro para fora. Não um mero rito. E um outro ponto aqui é que a santificação ela acontece por meio de uma renovação progressiva em vez de uma destruição violenta. O que eu quero falar com isso? Quando a gente fala em reforma, a gente não está falando de construir tudo do zero. Não quer dizer que a gente vai destruir tudo que existe e fazer tudo de novo. A gente reconhece as coisas boas ainda nesse mundo criado por Deus. E o que a gente busca é uma melhora gradativa, ainda que a gente saiba que ela pode ser lenta e difícil. Então o que é que a gente procura? Um redirecionamento para Deus, para a glória de Deus. Então, irmãos, daqui eu gostaria de concluir o nosso estudo dizendo tudo o que a gente faz aqui nesse mundo, como testemunho, trabalhar muito, trabalhar duro, esperar pouco, não é uma tarefa fácil. Mas isso exige perseverança. A vida cristã, ela é como correr uma maratona. Quem corre maratona deve entender. Tem momentos que cansam, que dá cãibras, mas nós corremos com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé.
naquele que completou a sua corrida à nossa frente. Amém? Então a gente deve lembrar e entender que a vida cristã ela é dolorida mesmo. E mesmo que o nosso testemunho ainda não produza mudanças extraordinárias aqui, mas mesmo assim nós servimos ao Senhor com alegria. Porque a gente sabe que o seu reino ainda não foi totalmente inaugurado na sua primeira vinda. Mas quando ele voltar, os efeitos da queda eles serão anulados completamente. Então ele quem vai dar a verdadeira e a definitiva solução para todas as coisas. Então o que a gente precisa lembrar é que nada na criação, nada nessa existência está fora do seu domínio, do seu controle. Então se isso é verdade para a gente, então a gente não precisa limitar a nossa atuação apenas a algumas poucas áreas da vida. Como igreja e família. Não, existem outras áreas também. Área do trabalho, área das amizades, área dos negócios, área da política. Existem várias áreas que a gente pode exercer influência. A gente busca trabalhar juntos no mundo caído, procurando trazer perdão, cura e a renovação do domínio de Deus para cada área da vida. Mas jamais pense ou esqueça que o nosso avanço será tranquilo. Porque nós ainda teremos muitas baixas pelo caminho. Amém? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero em nome de Jesus que os irmãos tenham compreendido. E eu convido vocês para orarem comigo. Querido Deus e eterno Pai, queremos nesse momento te agradecer por mais um estudo da Tua Palavra, na qual nós estudamos sobre mais esse ponto da nossa cosmovisão, que é a redenção. Pedimos a Ti que isso possa transformar a nossa visão desse mundo, nossa visão da realidade, de acordo com esses pontos que nós vemos estudando. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.